89,9. A informação sempre presente. Bom dia. Jornalismo sério e de credibilidade. A partir de agora. Jornal da Manhã, edição de sábado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Sejam todas e todos bem-vindos ao programa de sábado da Máxima 89,9. A rádio que pensa com você. Máxima. Eu sou o Xandu Alves e hoje é 16 de dezembro de 2023. E aqui você sabe, cada sábado uma emoção diferente. Estão comigo aqui Antônio Sadal na técnica, 4D Produtora, nosso Mr. M na transmissão via web, direção geral Benedito Amoroso, espalhando amor por esse mundo. Estamos ao vivo nas redes sociais da Máxima, lá no YouTube. Se inscreva no canal da Máxima, curta a nossa página, acione o sininho, dê o seu joinha, o seu like, para você ficar ligado nas novidades da Rádio Máxima. Rádio que ouve você, Máxima. E aqui você também participa do programa de sábado pelo WhatsApp 996118989 996118989. E hoje é o último programa da temporada de 2023 do programa de sábado. E a gente vai debater, vai falar bastante sobre a nossa cidade, né? Acho que a gente faz programa, fala de tanta coisa e hoje a gente vai falar da nossa cidade. O tema do programa de sábado é Mulher, Saúde, Política, Projetos e Desafios para Guaratinguetá. Estão aqui conosco para debater esse tema a médica oftalmologista Caroline Mazinac. Minha cara Caroline, seja muito bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Xandu, muito obrigada a todos, bom dia ouvintes. Todo mundo acordou cedo, né? Hoje, sábado, cedinho da cama. Queria aproveitar antes da gente começar, fazer um parabéns para os meus filhos de aniversário dos dois. Tem 11 anos que eu me tornei o melhor projeto da minha vida, né? Gêmeos? Gêmeos, 2 meninos, Arthur e Noah. Meninos, mamãe ama muito vocês. Feliz aniversário. Tenho muito orgulho dos meninos que vocês estão se tornando, viu? Que bacana. Também conosco a pastora, escritora, palestrante e comissária de bordo, Bianca Agostini, que vai nos conduzir, comissariar nosso programa hoje. Seja muito bem-vinda, bom dia. Se você quiser ajeitar um pouquinho seu microfone, isso. Bom dia a todos da Rádio Máxima. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre assuntos relevantes hoje. Não é? Com certeza. E conosco o fisioterapeuta e vice-prefeito de Guaratinguetá, Regis Yasumura. Meu caro, seja muito bem-vindo. E aí, Xandu, bom dia a equipe técnica aqui, todo mundo cedo, Daniel, a galera acorda cedo aqui na Máxima. Saudade especial à minha amiga, a doutora Carol, a pastora Bianca e a todos os ouvintes que já estão aí no rádio, né, vindo pro centro da cidade de Guaratinguetá. E nós vamos estar até às 9, né, Xandu? Até às 9. E olha, e tem assunto. Passa rápido. E tem assunto pra caramba aqui, hein? Eu tava fazendo, porque a gente, hoje é o programa que fecha a temporada, a gente fechando com esses convidados ilustres, e hoje é justamente o programa de número 50 de 2023, porque a gente acompanha a semana, né? A gente não tem programa no final de semana de Natal, Ano Novo, até para dar porque são períodos mais de família, de reflexão, então a gente dá um tempinho. E eu fiz a conta, nós trouxemos só neste ano 106 pessoas diferentes passaram pelo programa de sábado. Vocês três, inclusive, é a segunda vez que participam nesse ano, mas bacana, né? 106 pessoas com ideias, temas diferentes. Eu acho que a gente chega bastante satisfeito, né, com o final do ano do programa de sábado. O Regis, um espaço de rádio assim para debater ideias, você acha que é importante a gente ter em Guará, as pessoas começarem a ter o hábito de debater ideia, debater a cidade?
Sem dúvida, porque a unanimidade é burra, né? E quando a gente tem a oportunidade de colocar vários pontos de vista, né? É muito bom, né? De repente o ouvinte se identifica com A, o outro com B, e de repente você tem vários tipos de representante. Então isso é muito legal, essa oportunidade que a Máxima dá. Quero dar um abraço no Dito. O Dito é um grande amigo, né? Que a gente fez ao longo da vida, tem todo o nosso respeito, né? E a Máxima que está explodindo aí na cidade de Guaratinguetá, né? Eu fico muito feliz de periodicamente estar vindo aqui na rádio, falar um pouquinho de saúde, um pouco de política, né? As pessoas aí me indagam muito nas ruas: você vem candidato, você é pré-candidato? Bom, enfim, em janeiro agora assumo a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, né? No dia 2 de janeiro agora de 2024, ia falar 23, de 2024, até o dia 30 de janeiro. Então vamos ter uma missão aí bem árdua, que aquela caneta ali não é brincadeira não, aquela cadeira a gente fala, é muito sério, né? O cargo de prefeito é um cargo muito sério, então nós já estamos preparados aí para merecido descanso do Soliva, né? Exatamente. Carol, você falou a questão de cedo, né? Muito cedo, pessoal, mas eu acho que é questão de hábito. Eu sempre me pergunto, será que alguém vai acordar às 7 horas da manhã eu já fiz programa, por exemplo, de ETs, de uma série de coisas. Será que alguém vai acordar às 7 horas da manhã? Mas eu acho que é questão de hábito. Você vai conquistando um espaço e com o YouTube e tal, fica gravado, né? A pessoa assiste depois. O que você acha, assim, de um espaço de debate no rádio, podcast? Tem vários veículos fazendo esse tipo de coisa em Guará. Eu acho importantíssimo, não só para ideias políticas, né? Para tudo. Entre pessoas da mesma família, da mesma criação, a gente tem ideias diferentes. Às vezes as ideias se somam, né? A ideia do debate não é um melhor que o outro, mas se somar ideias. Quando a gente tem uma conversa adequada, a gente sai muito melhor do que a gente entrou. Não é baixaria, não é chute, né? Chute baixo, dedo no olho, isso não vale. Mas quando a gente tem essa conversa adequada, se expõe ideias, você muda a sua ideia, ou você consegue criar uma ideia nova a partir daquilo. É um espaço importante para todos os assuntos, para a saúde inclusive. A gente existem congressos, a gente faz congressos porque a gente está pegando conteúdos novos, estudos novos, e a gente vê aquilo e você não concordo com isso. Já aconteceu em congresso, você não concorda com isso. Eu acho que isso aqui vai acontecer, isso aqui não é legal. E você vai conversar com o palestrante de alguma coisa que ele não pensou naquele momento. E aí começa a ser um novo estudo a partir daquele questionamento. Tudo que a gente faz na vida e a gente cresce é por questionamento. Eu acho isso inadequado se eu fizer desse jeito. Se a gente fizer os mesmos caminhos, a gente chega sempre nos mesmos locais, né? Então, é um espaço perfeito, necessário. E Bianca, que é uma comunicadora, né? Trabalha com comunicação, autora de 2 livros, daqui a pouco a gente fala sobre eles. Como é que você vê um espaço assim de debate, você que está acostumada a usar a palavra, né? Acho que as pessoas vão se habituando a ouvir. Uma das coisas que a gente tomou como missão aqui no programa de sábado é criar pensadores, assim, as pessoas conhecerem, né? Por isso que a gente repete às vezes, traz pessoas mais de uma vez. Eu conheço a doutora, ela pensa assim, tá? Eu gosto da linha de pensamento dela. Como é que você vê essa questão? Eu acho fundamental, Xandu, porque a gente não pode viver numa bolha, né? Eu acho que nós, como sociedade, como bem disse o Regis, a doutora Carol, nós precisamos interagir com respeito às ideias. Então, de repente, ela não pensa como eu penso diferente, mas nisso a gente vai se adequando, né? Eu acho que um ponto principal, né, é a gente não atacar o outro, como bem disse a doutora Carol, né? Dedo no olho, chute, como é que é? Chute baixo, dedo no olho. Chute baixo, dedo no olho, né? Isso não é legal, os famosos haters, né? Não só da rádio, mas da internet. Hoje, a internet, ela é como, eu vejo como uma vitrine, assim, do que as pessoas carregam dentro delas, né? Então, as pessoas exteriorizam aquilo que elas carregam dentro de si, de uma forma achando que está se protegendo, né? Atrás de um computador. Então as pessoas são muito impulsivas ou falam o que querem sem perceber as consequências que podem ter, né, em torno disso. Então acho que o debate sim é importante, sem agredir o outro, você expondo ali a sua opinião. Eu acredito ser fundamental, principalmente para uma cidade, né, tão conservadora, né, e tão eu acho que é um nicho assim mais fechado como Guará. Eu acho que a gente tradicionalista, Carol, gente, arrasa. Então, a tradicionalista, né, como Guaratinguetá,
E a gente tem que estar aberto, né, para novas questões. A internet está aí, né, a evolução mundial está aí, e a gente precisa assim debater. Eu acho que é muito importante para a gente aprender junto, porque ninguém sabe tudo. Claro. Não é? Vamos fazer uma rodada 2023, Regis, faz um balanço, como é que foi o ano para você, para Guará, o que você achou de 2023, foi um bom ano, consolidou a gestão Soliva Regis? Um ano difícil, Xandu, uma diminuição absurda de arrecadação, nós tivemos as contrapartidas do governo federal e estadual bem prejudicada. Nós contávamos com um orçamento X e de repente nós tivemos ao longo desse ano 35 milhões a menos no orçamento do município de Guaratinguetá. Mas assim, um balanço muito positivo, né? Nós iniciamos grandes obras aqui na cidade de Guaratinguetá, assinamos grandes projetos, né? 2 grandes hipermercados vindo para Guaratinguetá, aí o Chibata, né? O Máximo, vai ser algo fantástico. Avenida S, já começamos o pavimento lá, ontem eu estive lá dando uma olhada na Avenida S, uma avenida que vai ligar e fazer uma ligação importantíssima do Beira Rio, né, ao aeroporto, facilitando a entrada no Santuário de Frei Galvão. E o Finisa, né, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Guaratinguetá, um orçamento milionário que nós vamos ter para trabalhar agora ao longo dos próximos anos, mas que aconteceu no ano de 2023. E começamos, enfim, a pavimentação de bairros que até então, né, estavam aí sem o pavimento, como o Clube dos 500, né, o Ingazeiros, as Magnólias, são ruas importantíssimas. Vamos agora o projeto para a Rua Ipês, que é aquela central, né, Pingo de Ouro, também já começamos. Então tem muita coisa boa que aconteceu nesse ano de 2023. Foi um ano desafiador, né? Mas acreditamos que é um ano de aprendizado também, que a gente precisou, né, o cobertor, como a gente sempre fala, cobriu a cabeça, descobre o pé. E a grande função do gestor público e a Carol e a pastora, né, que também estão aí a caminho da vida pública, tem um objetivo. Fazer gestão não é fácil. Fazer gestão é agradar uma parte, desagradar a outra, de repente se agrada essa outra parte, desagrada a outra, mas é assim, né? Aos poucos a gente vai ocupando aí espaço em toda a cidade de Guaratinguetá, que uma gestão pública, ela é isso, né? É igual o pai que tem vários filhos, né? Tipo o Regis, 4 filhos. Eu preciso dar um pouquinho para Yasmin, um pouquinho para o Miguel, um pouquinho para Isadora, um pouquinho para o Gabriel, e no final das contas todo mundo fica feliz. Então, Xandu, simplificando aqui, um ano desafiador, um ano de aprendizado, né? Onde a gente precisou mexer de uma forma muito brusca no orçamentário, a gente precisa fazer mudança do orçamento vigente, passar de uma secretaria para outra, e a gente fica quebrando a cabeça, né? Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda e o gabinete da Prefeitura. Mas honramos, né, todos os compromissos com o funcionalismo público. Nós tivemos o problema sério das filantrópicas do terceiro setor, né? Todo mundo ficou notório a dificuldade do repasse, mas é aquilo, conseguimos. Estamos terminando o ano aí um pouquinho mais tranquilo. Né? Espero que o ano de 2024 seja melhor em questão orçamentária, já que tivemos então uma perda significativa de arrecadação. E a doutora Carol, como foi 2023? Vocês fazem um trabalho importante social, né? Como é que foi o ano? Esse trabalho social, ele vem de longa data, né? A gente parou no período da pandemia e retornou agora e foi muito, assim, foi muito satisfatório. Foi um ano de muitas dificuldades, como o Regis falou, né? A gente teve mudanças no setor da clínica, nossa, lá, mudanças de vida, paradigmas que foram quebrados, uma vitória de uma luta de 10 anos para trazer o centro de referência de glaucoma para Aparecida, né? Esse ano saiu, está funcionando, a gente está atendendo os pacientes glaucomatosos, com tratamento, com fornecimento de medicação via federal. Então, para mim, que gosto do auxílio, de ajuda, acho que o médico é assim, né? A gente se forma médico e a gente quer estar lá e para ajudar, para botar a mão na massa. Para mim foi uma vitória. Isso foi uma coisa que me fez chorar, porque tanto tempo, né? De briga e de não, e de agora não dá, olha, acho que não é legal, o que eu ganho com isso, que eu já ouvi isso, o que eu ganho com isso, sabe? E isso dói demais na gente, porque não sei, Bianca, mas eu não tive vida política em termos de influência política. Eu tô no PL, fazia parte do PL em Cruzeiro, morava lá antes.
Já tem mais de 10 anos que eu sou filiada. Quando eu vim para cá, transferi e comecei a ter um pouco mais de contato. Até porque Regis tornou-se um grande amigo e a gente vai vendo as pessoas, a gente se inspira no que as pessoas fazem, né? E aí a gente cansa. Esse ano, para mim, foi um ano de, assim, eu cansei de reclamar. Como é que eu posso ajudar? Então, o primeiro passo da cidade aqui, a gente fez um projeto do glaucoma há uns 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, e agora eu voltei com os projetos. Então, teve do retinoblastoma, foram 612 crianças atendidas, eu já estou trabalhando num outro para o diabetes, e se tudo der certo, a gente vai fazer a avaliação das crianças da rede pública, as crianças 5, 6, 7 anos, que é a parte da alfabetização. Então, os projetos continuam independente de vida política ou não. Isso já fazia parte de mim e vai continuar pro resto da vida, se Deus quiser. Então, 2023 foi um ano de crescimento para mim. Crescimento pessoal, crescimento de ideias, de contatos, principalmente. Tive a chance de conhecer esse pessoal dessa rádio maravilhosa e de outros locais também que somaram. Tem um monte de formiguinhas aí, quem estiver ouvindo, as formiguinhas que ajudaram no projeto do retinoblastoma. Eu conto com todo mundo para ano que vem, tá, pessoal? A gente tem vários projetos para serem desenvolvidos. Eu agradeço cada um de vocês pelo amor e dedicação que vocês tiveram, porque foi fantástico. E a pastora Bianca, como foi 2023? Olha, 2023 foi um ano de colheita, né? No meu particular, foi de colheita, já que anos anteriores nós viemos já de algumas lutas, algumas retaliações e alguns problemas, né, que vivemos, mas esse ano para nós foi um ano de colheita e de respostas, né, para tantos questionamentos e tantas orações. E com relação à vida pública, né, a gente está aqui para somar, né, nunca houve uma intenção pessoal. Eu já faço esse trabalho social há 27 anos, né, não só aqui no Brasil, mas lá fora. Então eu continuo esse trabalho, como bem disse a doutora Carol, né, não é de agora. Então as pessoas nos conhecem agora, né, mas há um plantio lá atrás. Então, aqueles que nos conhecem sabem que a gente morou 20 anos lá fora e a gente fez esse trabalho lá fora e agora 8 anos aqui no Brasil, que foi o tempo que meu filho nasceu. Meu filho é colombiano, nasceu na Colômbia, e aí eu senti a necessidade de vir para Guaratinguetá. E muitos me perguntam, né, por que Guaratinguetá, né? Podia, enfim, morar em qualquer outro lugar. Minha mãe já mora aqui há muitos anos, né? A família do meu pai também é daqui. Meu avô era militar e pastor da primeira igreja evangélica, fundador da primeira igreja evangélica de Guaratinguetá. Igreja Batista, que ficava ali na avenida... Ai, meu Deus, aquela... Uma pessoa... ali do Pedregulho? Do Pedregulho, isso, que foi aquela demolida. Tradicional, exatamente. E o meu avô fundador da primeira igreja Batista ali. Então, nós temos uma história, né? Eu tenho um carinho especial pela cidade de Guaratinguetá, já que tem todo esse contexto familiar, e eu acho uma cidade que tem muito para crescer, né? E eu pretendo trazer um pouquinho daquilo que eu conheci lá fora, né, para cá, para somar. A gente não tem o conhecimento total da causa, mas para isso que temos pessoas que conhecem muito bem, né? Como o Regis é uma pessoa que eu tenho me aproximado durante esse ano, e a gente vê um caráter idôneo, a gente vê uma pessoa comprometida, uma pessoa de família, que são os princípios que eu defendo como pastora, não é? Independentemente de política, são os princípios que eu defendo: família, filhos, né? Comunhão, retidão. Ninguém é perfeito, não é? Ninguém é, mas eu vejo sim no Regis o potencial, e por isso me aproximei e me filiei ao PL, né? Hoje a gente faz parte do diretório do PL Mulher, e eu acredito que o papel da mulher nesse contexto todo, né? Por que a mulher? Porque eu acho que a mulher, ela tem um jeito diferente de fazer política, né? Eu acho que a mulher, ela traz a política de uma forma mais abrangente, no sentido da leveza, né? A política, eu acho que não pode ser algo maçante, porque a política, ela está inserida em todo o contexto, né? Quando tem gente que fala assim, eu odeio política, né? Eu era uma dessas, né? Assim, eu nunca gostei de política, na verdade, nunca gostei. Então, eu já fui convidada, eu sempre andei com políticos, né? Inclusive lá fora, fui convidada na Argentina, fui convidada em alguns lugares para a gente fazer parte da política. Nunca fiz parte, porque eu sempre fui dessa. Eu não gosto de política, odeio política. Mas diante do cenário, né, que a gente vive, principalmente hoje no nosso país maravilhoso, no nosso Brasil, eu vi a necessidade. É como se fosse realmente, para quem acredita, né? Claro, sempre tem aqueles que não acreditam, mas para quem acredita, eu acredito ser um chamado mesmo, né? Porque você começa a ficar incomodado com algumas questões e você começa a falar assim, gente, por que não faz diferente? Por que a gente, né, não faz alguma coisa diferente a respeito a isso? Então,
eu resolvi me posicionar. Eu acho que política vai muito de posicionamento, né? E meu posicionamento eu não volto atrás naquilo que eu acredito e a gente vai seguir em frente. E a mulher eu acho que tem essa característica, né? De fazer a coisa pública mais leve, né? Ela traz flores, né? Não que os homens são fundamentais, né? Os homens nos trazem força, os homens nos trazem segurança, né? A gente se sente muito segura perto deles, mas eu acho que a mulher, ela tem essa característica, né? De trazer, enfim, o companheirismo, né? A leveza para aquilo que a gente tem que resolver, com toda a força, determinação, né, e capacidade, e eu acho que é disso que se trata. Então, quanto a 2023, respondendo a sua pergunta, foi um ano sim de colheita, e eu espero que 2024 seja ainda mais, não é? Vamos falar sobre ele na volta do intervalo. Vamos fazer o primeiro break do programa de sábado. Voltamos já. 7h26, voltamos. Vamos acolher as primeiras mensagens que estão chegando por aqui. A Cida tá mandando um bom dia, mandou um cardzinho aqui com coração. Obrigado, Cida, bom dia para você. O Márcio Stock, bom dia, Máxima, bom dia, Xandu e demais participantes desse interessante programa de sábado. Na escuta, abraço a todos, abraço, meu caro. E aqui o João Bosco mandou um áudio, Sadal, vamos ouvir o João Bosco. Fala, meu caro. Bom dia, Máxima, bom dia, Xandu, e bom dia aos convidados aí. O tema hoje é, mais uma vez, excelente, né? Mulher, saúde e política. Só que a política anda meio, sabe, desanimado um pouco, viu? Só por Deus, mas saúde é o primordial, né? E as mulheres também. Agora a política eu vou ficar meio com o pé atrás. É isso aí. A cada sábado, uma emoção diferente. Bom dia a todos. João Bosco, Santa Rita. Ele completou aqui. Ô, Xandu, que pena, eu fiquei sabendo agora aí, rapaz, que você falou aí. Ah, brincadeira, hein? Aí, tô falando, tudo que é bom acaba, rapaz. Mas, ó, volte mais breve possível, porque o sábado meu sem o Xandu, sem o programa, não é sábado. É isso aí. Cada sábado não vai ser uma emoção diferente até o ano que vem. É isso aí, bom dia. São 2 semaninhas só para dar um descanso pra cabeça, só 2 semaninhas. O Osni Vascaíno, um bom dia para todos aí da Máxima, tem um sábado todo abençoado e também excelente trabalho, abraços, bom dia, saudações. Osni Vascaíno, tá contente, o Vascão não caiu, né? Você é santista? Pergunta capciosa, né? Palmeirense. Não, vamos mudar de assunto. Meu caro Regis, 2024 é um ano desafiador. Você acabou de falar que vai assumir a prefeitura já no começo do ano. Chuva, bem no período bem legal, né? De começo de ano, mas é um ano de eleição. Você já é pré-candidato. Como é que você está esperando 2024? Com que cabeça você vai entrar em 2024? Olha, coração, tal, espírito. Todo mês de janeiro eu entro de cabelo branco. na verdade, aumenta. A preocupação é muito grande, né? A quantidade de chuva que cai nesse período é realmente absurda. E os últimos anos têm mostrado ser realmente atípicas as quantidades de água que o Papai do Céu tá mandando lá do céu pra gente. E quando isso acontece, Sadal, Xandu, a gente faz uma preparação, né, para esse ano, com o aluguel de geradores para as nossas bombas. As pessoas não têm ideia o trabalho que é feito, né? Nós temos um problema crônico, Jardim Roni, Campo do Galvão. Então a gente já faz todo um trabalho preventivo, né? A gente começa mais ou menos em outubro do ano anterior, fazendo limpeza de valetas, né? Desassoreamento, mas a gente vê, né? Nós não conseguimos vencer a chuva. Por exemplo, você sabe em uma semana quantos centímetros o mato cresce com esse sol maravilhoso e chuva? Eu conheço, na minha casa eu que corto o mato lá, falando pra você. Então, Xandu, você corta um final de semana, o outro já cresceu de novo. Ele cresce de 10 a 20 centímetros por semana. Incrível, é uma quantidade absurda e não tem município no Brasil, eu desconheço, até os municípios ricos, né, que tem condição de manter tudo perfeito. Então, mês de janeiro é realmente desafiador. Eu quero aproveitar as ondas da rádio para falar que a barragem dos Motas, né, que vira tema político, tem pessoas que tentam se aproveitar politicamente para
se aparecer, eu tô preocupado, e na verdade nós também, né? E a barragem dos Motas hoje, ela está num nível muito bem aceitável. Ela costuma subir no período pós-chuvas lá em final de fevereiro, março. Então a Defesa Civil da cidade de Aparecida, a equipe técnica deles, porque a barragem dos Motas é prerrogativa de cuidado da cidade de Aparecida. É claro, se acontece um eventual problema, prejudicado é Guaratinguetá, exato, bairro Tamandaré e centro da cidade. Então, nós temos contato direto, né, com a Prefeitura Municipal de Aparecida. Então, todo esse trabalho preventivo, ele é feito, né, a gente começa a fazer um cronograma, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, para que a gente possa chegar nesse período amenizando, né, os efeitos aí negativos que a chuva traz. Então, a gente começa o ano de cabelo branco, depois eu uso um Grecinho 2000, brincadeira, né? Mas vai ser um ano bem especial na minha vida, né? É a 6ª eleição que eu devo estar participando, né? Vereador, duas vezes vice-prefeito eleito, 2 vezes deputado quase eleito, né? A primeira vez fiz votação muito maior do que muitos deputados que entraram, e agora não foi diferente, quase 40 mil votos. Então, estamos indo aí, né, já como pré-candidato para a próxima eleição de 2024. É um cenário bem diferente das outras eleições, né? Hoje, quando você sai como candidato a vereador, vice-prefeito, é uma situação. Agora, como prefeito, é outra. O governo está bem avaliado, graças a Deus, em pesquisas. Então, você passa a ser um alvo, né? Tipo, todos contra você, não tem jeito. Os moradores de rua, eu chamo de irmãos de rua, né, que eu faço um trabalho pastoral, entraram no chafariz e me culparam, né, por uma ação deles terem entrado. Você vê as postagens, as coisas mais absurdas, sabe? Mas sabe, Xandu, que eu tô feliz com Guaratinguetá? Guaratinguetá é uma cidade super politizada. É politizada porque eu tive voto em quase 300 municípios. Ando pelas cidades vizinhas, não desmerecendo ninguém, é claro, mas a população de Guaratinguetá sabe diferenciar as coisas. Então, quando vem essas postagens com cunho político, né, as pessoas já entram em contato comigo, já defendem a gente nas mídias sociais, porque é um absurdo, né? Até uma postagem, eu sou de grupo de oração, sou da Igreja Católica, faço parte da Renovação Carismática, estou quase que diariamente em grupo de oração à noite, pregando a palavra de Deus. Houve aquele problema com a sede da antiga prefeitura, que vai ser o nosso teatro, caiu uma postagem, rapaz, porque você não pega o violão, vai orar em frente. É uma mistura de coisas. Umas coisas assim tão infantis, né? Mas que perde o sentido da crítica. Se a pessoa quiser criticar, argumente, né? Mas não esse tipo de coisa. Nós falamos no começo da nossa entrevista aqui, né? Críticas, elas são eu recebo com muito carinho. Tanto que na prefeitura, eu recebo os munícipes para falar não, né? Isso é possível, isso não. Mas não é possível, a legislação não permite. Nós temos o Tribunal de Contas, Lei de Responsabilidade Fiscal, Ministério Público, consciência, né? As pessoas, é incrível, todas pedem, dá um jeitinho. Não existe isso, dar jeitinho. Que lá na frente a gente vai responder de 2 formas, para Deus e depois para a justiça dos homens, né? Então, estou preparado para esse ano agora, né? Minha família, minha esposa, a Danúbia, meus 4 filhos, toda a minha família já está acostumada. Desde 2008 participando de eleição, né? Sofremos, eu e Soliva, quando 2 vereadores de primeiro mandato, novinho na Câmara Municipal, anunciamos nossa pré-candidatura a prefeito e vice. Foi aquela coisa, né? Apanhamos que nem pandeiro, né? Mas assim, tem uma frase que eu sempre lia lá na Aeronáutica: a dedicação define o caminho da vitória. Né? Ela ficava num dos prédios lá na Aeronáutica, eu morei 25 anos lá dentro, né? Eu falei, isso é verdade. Então a gente vai tirando o que não é legal, né? As críticas boas a gente absorve e vamos nos preparar para esse ano abençoado aí de 2024. E Bianca, você falou na questão, você se filiou mais recentemente, mas a ideia sua é sair candidata, vereadora, você está querendo
ter essa participação? Como é que vai ser 2024 para você nessa questão da política? Existem planos, né? Não existe nada oficial. O que existe de oficial é que eu faço parte do diretório do PL Mulher, não é? Só esclarecendo aqui que está nos ouvindo, tudo que a gente falou já é pré. Não tem ninguém, pré-candidato, ideia e tal. Só para não correr o risco de eu falar alguma bobagem aqui, mas é tudo, são ideias, são intenções, né? Nós podemos sim, a gente tem conversado bastante, né, Regis? E o Regis tem nos proposto, né, feito propostas interessantes para que a gente possa somar na sociedade. Temos interesse sim. E com relação à sua pergunta, né, 2024, primeiramente eu vou começar, as pessoas incrédulas, né, na sua minoria vou começar com o pé direito, né? Nós que cremos em Deus, nós vamos falar que nós vamos começar de mãos dadas com Deus, não é? Tanto é que na nossa igreja nós temos a virada habitual de ano, que é do dia 31, a gente participa da Santa Ceia pro dia 1º e ali a gente começa, né, de mãos dadas com Deus, porque eu fielmente acredito que Ele é o maior gestor de todos e que nos capacita e nos dá sabedoria, né? E é por isso que a gente consegue conquistar algumas coisas porque a gente está de mãos dadas com Deus. E acreditando, né, que 2024 eu vou continuar com o meu propósito, como bem disse a doutora Carol, independentemente de político, eu já faço isso há muitos anos, não é? As pessoas nos conhecem agora, de 8 anos para cá, mas já faço isso há quase 27 anos, não é? Então nós temos um trabalho social bem significativo na nossa igreja, tem um projeto que se chama Doe Sangue, Doe Vida, que nós já cumprimos ele há muitos anos também, e nós levamos uma caravana para Taubaté, um ônibus, na verdade, fechado, né, com 40, 50 pessoas, alguns vão com seus carros, outros a gente fecha o ônibus, e a gente leva para o imunonúcleo de Guaratinguetá. E imunonúcleo? Porque em espanhol às vezes eu confundo as palavras, desculpa. Em Taubaté. Aliás, tinha coleta de sangue. Às vezes eu falo melhor espanhol que português. Eu cheguei a doar sangue na casa do médico aqui várias vezes, depois não acabou, né? Vamos falar espanhol agora. Vamos falar espanhol. Decime lo que quiera agora. Vamos. Muy bien. Então, nós estivemos lá, né? Todo ano a gente faz esse projeto e é um sucesso. Eles nos agradecem muito e eu gostaria de trazer também isso para cá, quem sabe, né? A doutora Carol aqui maravilhosa, doutor Regis, não é? Na verdade, só cortando um pouquinho. Nós tínhamos, tem o hemocentro e o hemonúcleo, há uma diferença financeira absurda entre um e outro. Porém, a viabilidade financeira, até o de Taubaté, você sabia que estava para ser desativado? Para você fazer uma manutenção de um hemonúcleo e um hemocentro, é um valor assim extraordinário. Quase nenhum município do Vale do Paraíba, com exceção de São José dos Campos e Taubaté, que tem os orçamentos maiores aí, né, tem condição de manter. Como que eu sei disso? Eu acompanhei muito na época o deputado Padre Afonso Lobato, né, que foi um batalhador da saúde, ele lutou muito e nós tentamos, né, a todo custo manter o hemonúcleo aqui na cidade de Guaratinguetá. Mas o Estado não tinha condição de manter. O custo daquilo é absurdo. Eu não imaginava que fosse algo tão assim, tão caro, né? Tem que ter equipamentos, né? Geladeiras. É uma estrutura enorme, porque tudo é testado, retestado, reavaliado, guardado. Ele tem um período de guarda antes de poder ser transfundido. Então, tudo isso gera uma manutenção enorme. Sem falar a rotatividade de pessoas lá dentro, né? Que você tem, obrigatoriamente por lei, que dá o lanche posterior à doação. Então, o custo de manutenção operacional é uma coisa absurda. E realmente, assim, o Estado não está preparado para isso. A gente não tem verba para isso. A gente falta verba estadual, federal, até municipal, e não por conta de prefeito, né? Mas pela própria gestão do negócio e pela morosidade do processo, porque eu acho que acaba sendo a gente tenta cuidar tanto desse dinheiro, de qual que é o caminho dele, né? Que acaba dificultando as coisas que precisam ser feitas rapidamente. Urgente, né? Exatamente. A gente não é da Viva Tempo, a gente não tem noção, e quando a gente começa a ter algum contato, a gente não acredita que é um negócio desse tamanho para você conseguir fazer uma coisa tão pequenininha, né?
são tantos processos, tantos níveis de passar informação, de você conferir, checar e manda documentos. É tão moroso que você mandou um documento, o documento venceu, você tem que fazer o documento novamente. Nossa. E a gente passou por isso lá com a Aparecida. É uma coisa que explode a cabeça, de tanta amorosidade. Então, essas mudanças, principalmente na área de saúde, que a gente fala que tem que fazer muito rápido, ela não sai rápido porque as coisas são lentas, o processo é lento. Você vê, 10 anos. 10 anos de luta. E a gente que não tem tanto conhecimento, né, como vocês médicos, a gente de repente acha que é algo mais simples, né? E a população de maneira geral muitas vezes acha que essa parte da saúde, não faz porque não quer, né? Na verdade não quer, né? Vocês são médicos e vocês querem trazer projetos assim para cá, não é? Mas eu acho que o que falta mesmo é conhecimento, né, das pessoas, para que não ataquem e critiquem tanto, né? E é por isso que nós levamos as pessoas aonde pode ser feito, né? Por enquanto, como bem disse o Regis, né? A gente não sabe até quando, mas em Taubaté a gente continua com essa obra social. Temos também o projeto Quem Ama Planta, e é um projeto onde a gente faz o plantio de árvores nativas e frutíferas aqui em Guaratinguetá. Já plantamos 1.500 árvores. E o nosso projeto é chegar a mais de 10 mil árvores aqui para reflorestar Guaratinguetá. Então, temos alguns projetos interessantes com respeito à mulher, né? Nós temos acompanhamento delegacia, até porque essa questão da mulher para mim é muito presente, né? É o meu dia a dia. Quem conhece meu livro, fazer propaganda, pode, Xandu? Claro, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Pode. Então, né, só falando um pouquinho de 2024, está incluso aqui, onde abundou as trevas, superabundou a luz, né? É uma autobiografia, onde minha vida foi uma vida de muito sofrimento, né? Mas uma vida onde superabundou a luz, né? A força da cruz, a força do amor, a força da fé e do perdão, principalmente, né? Eu acho que o perdão deve estar muito presente na nossa vida, porque o perdão, ele é uma arma positiva a nosso favor, né? Quem não perdoa, ele guarda aquele sentimento só para ele. Eu costumo dizer que a ausência do perdão é como um carvão em braseiro que você segura em suas mãos, só você se queima, né? O outro às vezes nem sabe tamanho ódio, tamanho ausência de perdão que você tem. Então eu acredito fielmente no perdão, e esse livro é sobre isso, né? E por que essa presença fundamental, né? Essa vontade de atuar, né, com relação à mulher aqui na cidade de Guaratinguetá? Por conta desse sofrimento, né? Minha mãe, ela foi abusada psicologicamente e fisicamente pelo meu pai durante toda a minha vida. Eu também, né? Sofri muitos problemas sérios com relação a isso. Então hoje eu vivi isso, né? Quando a gente passa, quando a gente vive na pele, a gente toma consciência de quanto dói, né? Inclusive ontem eu estava vendo um vídeo no Japão, não sei se foi no Japão ou na China, não me lembro, mas um pai tirando uma mãe e um bebê à força do carro, né, como uma forma de agressão. Então essas coisas ainda mexem muito comigo, e eu acho que nada melhor, eu acredito fielmente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso é bíblico, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que eu passei, hoje eu posso fazer diferente, não é? Isso eu carrego, começa na minha casa com meu filho. Então eu não tive uma boa experiência à mesa, por exemplo, né? Nós tínhamos uma comunhão em mesa, sei lá, aos domingos, e ali haviam brigas, havia, né, todo tipo de xingamento, e hoje eu entendi que eu posso fazer diferente, né? Para que o meu filho não passe a dor, não viva a dor que eu vivi. Então isso no meu núcleo familiar, e eu posso fazer na minha vizinhança, e eu posso fazer no meu bairro, e eu posso fazer na minha cidade, eu posso fazer no meu estado, e eu posso fazer no meu país, né? Eu acredito que nós somos abelhinhas trabalhadoras, né? Formiguinhas trabalhadoras, que a gente, de pouquinho em pouquinho, cada um fazendo a sua parte, não é? A gente consegue sim apagar o incêndio, como aquela história do fogo na floresta, vocês conhecem? Sim, do passarinho, do passarinho, né? Então tinha um elefante lá com a tromba gigantesca, falava, eu sou o elefante e tal, e a floresta pegando fogo. E aí o beija-fogo, aquele bico minúsculo, ia lá, pegava água e apagava, tentava apagar o fogo, né? Mas a água, aquela gotícula de água mal chegava no fogo. E ele perguntou, você não tá vendo que você não tá
fazendo nada, você vai acabar sendo incendiado aí pelo esse fogo, foge e vai embora. Ele falou assim, olha, eu vou pegando uma gotinha aqui, você com essa tromba aí, ó, se você se juntar com toda a sua família, você consegue apagar todo esse incêndio, né? Então eu acho que é disso que se trata. Se cada um de nós, por menor que seja, não é? A gente conseguir no nosso núcleo familiar, no nosso entorno, fazer o bem, semear o bem, e a gente com certeza vai ter plantio bom e boas colheitas para o ano de 2024. Eu vou fazer um break, eu volto com a doutora Carol falando de 2024. Voltamos já, vamos fazer mais um breakzinho do programa de sábado. Voltamos 7h47, vamos acolher um pouquinho as mensagens aqui. Tem um grupo aqui de segurança nas escolas. A Miriam Tomás mandou um relato aqui sobre o filho dela tá com um problema no olho. Acho que depois eu vou contar para a doutora, ela vai até dar uma opinião aqui ou uma orientação. O Ademir, bom dia bancada, Xandô e convidados, bom Natal e boas festas, que a força esteja com todos vocês. Obrigado, minha cara. A Rose, bom dia, será hoje nossa palestra de Natal, anuncie por favor. Ela está anunciando, vai ser hoje, dia 16, às 15 horas, palestrante Márcia Nese, Os Caminhos de Jesus. Na igreja Amor e Luz, na igreja não, lá no Amor e Luz, na rua Comendador Rodrigues Alves 310. O Daniel Tineu mandou um áudio aqui, vamos ouvir, Saral? Fala, Daniel. Olá, bom dia a todos os ouvintes, espero que todos estejam bem. Gostaria de mandar um forte abraço para o meu amigo Dr. Regis Yazumura. Eu sou o Daniel Tineu, fisioterapeuta também, e parabenizar aí pela boa atuação na política aí do nosso amigo Regis Yazumura. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe. Amém. Ô, Daniel, obrigado, meu amigo, professor universitário, doutor pela Unifesp, é um cara ímpar aí. Um abraço pra você aí, pra sua família, meu amigo, obrigado pela lembrança. O Luiz Fernando Miguel mandou um áudio, vamos ouvir? Bom dia a todos, amigos ouvintes da Máxima, bom dia a vocês da bancada aí, pessoal da técnica, especialmente aí o amigo Regis Yazumura, e gostaria de perguntar para o Regis qual é a expectativa para os tantos trabalhos que fará agora em janeiro, uma vez que nos últimos anos, sempre quando o prefeito sai de férias, o Regis assume a prefeitura e coloca vários projetos aí em andamento, continua muita coisa, né, que já vem sendo feita também. Sempre com muitas novidades. Gostaria de perguntar para o Regis qual a expectativa para esse momento especial que vai viver novamente aí agora em janeiro. Um abraço a todos, Luiz Fernando Miguel. Ô Luiz Fernando Miguel, um abraço, meu amigo. As expectativas são muito boas, né? Inclusive vamos fazer algumas entregas, algumas inaugurações. Até vou convidar a Máxima para estar presente com a gente, né? A regularização fundiária. Esse é um tema que nos anima muito. Vamos entregar escrituras de alguns bairros de Guaratinguetá no mês de janeiro. Vamos receber a população lá para entregar a tão sonhada escritura da sua casa, né? Maravilha. Pessoas que estavam em situação de bairro irregular. Provavelmente vamos entregar o nosso posto ali de informação turística em frente à matriz de Santo Antônio. O túnel, famoso túnel que liga ali o nosso receptivo turístico, a Praça Condensa. Em janeiro deve sair uma pessoa, meu irmão, aliás, me perguntou ontem sobre isso. Sim, aí, Marcela, sai em janeiro. Em janeiro, acredito que vai sair sim, se Deus quiser, para que a população de Guará entenda. Nós estamos trabalhando muito, aproveitando o potencial turístico religioso da cidade de Guaratinguetá. E nós estamos fazendo de tudo para aumentar, Xandô, o nosso ticket médio, né, que é o dinheiro que o turista deixa aqui na cidade de Guaratinguetá. Isso é muito importante para a economia local. Eu estive agora, esse final de semana passado, com esposa e filhos, num sábado, 3 horas da tarde, no Santuário de Frei Galvão. Eu fiquei impressionado com o número de ônibus chegando e saindo. E claro, fui conversando com uns, o Frei me apresentou como vice-prefeito, as pessoas vieram, falaram da cidade, elogiaram muito a cidade, falaram, Guará é uma cidade bonita, receptiva, e nós precisamos receber bem esse turista. Por isso, né, a gente está trabalhando muito a questão da malha viária, nos projetos de pavimentação, né, aqui e nos pontos específicos, inclusive o aeroporto, né, o aeroporto que operacionalmente aumentou aí 500% o número de voos diários, né? As pessoas não têm ideia o quanto de voo fretado já está acontecendo aqui.
E esse receptivo turístico fica ao lado do Senac. Ali nós vamos ter a capacidade de receber, se eu não me engano, 20, 25 ônibus por vez. Vamos ter ali fraldário, lanchonete, né, guias, posto de informação. E vai ter um túnel, essa é a grande sacada da gestão Soliva, Regis, que vai sair do receptivo turístico e por esse túnel ele vai sair na Praça da Estação, o turista, né? A Praça Condensa de Frontline. E nesse túnel nós vamos contar parte da história de Guaratinguetá, do primeiro santo brasileiro, que é Frei Galvão, e vai ser uma sacada muito legal, né? O que nos esbarrou a entrega do túnel foi questão orçamentária, problemas que deu de infiltração no decorrer da obra, que é muito comum. Uma outra obra que nos deu problema é o mercado municipal. Houve um abandono, né, da empresa que ganhou a licitação para estar fazendo. Isso nos atrasou muito. E ali no mercado municipal, nós vamos fazer naquela calçadona que nós temos nas laterais deles, cafeteria, choperia, né? Então o turista vai vir, nós de Guaratinguetá, eu sou um grande apreciador de café, né? Eu quer deixar o Regis alegre, vamos tomar um café. Então, Esse é meu marido que é assim. Eu tomo um café em 3, 4 estabelecimentos de Guaratinguetá aí por dia, né? Aprecio muito as cafeterias de Guaratinguetá. Então nós vamos ter essa opção. Só que legal, ele vai chegar ali com o ônibus, vai receber as informações, vai passar pelo túnel, conhecer um pouco da nossa história, vai tomar um café no mercado municipal, né? Então nós estamos trabalhando, claro, volto a reforçar, temos um orçamentário limitado, que a gente chama de receita líquida corrente, né? A gente tem um orçamento de X, mas o que vale é essa receita. E temos despesas. Só com folha de funcionário, Carol, Xandu, pastora, nós temos quase 3.000 funcionários em Guaratinguetá. A maior empresa da cidade. Maior empresa da cidade. A BASF tem em torno de 5.000 com os terceiros, né? Mas a prefeitura... Os indiretos, E sem dúvida nenhuma. E a nossa folha de pagamento, quase 50% é com o pagamento do funcionalismo público. Se a gente não pode... por legislação, quando a gente chega a 48% da folha de pagamento para pagar os funcionários, o prefeito é inelegível, para você ter uma ideia. Então é um pouquinho menos que isso, 44%. Saúde, nós gastamos 34%, 35% só a saúde, né? Então é difícil. A margem que sobra para investimento. Porque a gente fica muito feliz quando os vereadores, quando nós, prefeito, vice-secretários, a gente consegue a famosa emenda parlamentar, né? Os recursos dos nossos deputados, que nós apoiamos aí, estadual, federal, que ajuda aí a engrossar o caldo. Mas vamos inaugurar, se Deus quiser, aí no mês de janeiro, né? Todas essas benfeitorias para a cidade de Guaratinguetá. E o projeto Nossa Rua, serão 52 ruas no valor de 11,8 milhões, que nós vamos investir. A rua Argos Ranieri, né? Na Vila Brasil ali, foi um grande exemplo de que esse produto que nós vamos usar, ele vai ter uma durabilidade aí muito grande e nós vamos, se Deus quiser, aliviar o problema do pó e do barro, né? E quando a gente, no começo da nossa gestão, nós fizemos o Jardim do Vale 2, e o Soliva, a gente ficou muito feliz. O Soliva até se emocionou, porque ele lembra, Xandu, e eu relatei até esses dias numa fala minha para a imprensa, uma mãe que colocava bolsinha plástica, sacolinha plástica do supermercado no pé da criança no período de chuva, não do candidato. Mas eu assim não consigo ainda, né, ter uma ideia de como vai ser, porque o cenário pode mudar, né? Você já ouviu o ditado que política é igual nuvem, cada hora tá num jeito. Então, de repente, né, o que era inimigo político hoje acaba se tornando aliado de alguma forma, né? Então a política, ela é bem dinâmica, imprevisível, mas antecipadamente já começaram, né? Os ataques, os fake news, as mentiras aí. Mas eu acho que ainda é precoce pra gente ter uma noção. Você acha que isso tem força em Guará? Realmente, ou fica só numa bolha? Eu acreditava que quando a mentira era contada várias vezes, ela virava verdade, né? Vi muito isso acontecer, mas eu acho que o perfil de Guaratinguetá, isso não cola mais. Guaratinguetá sabe
do histórico do candidato A, do candidato B, do candidato C, a conduta de vida dos candidatos. Então, Guaratinguetá sabe diferenciar muito bem. E quando você vê as páginas tendenciosas, né? Uma página A, que é contra o Regis, não vai pôr todas as ações da prefeitura, pelo contrário, né? A prefeitura fez 99 obras maravilhosas. Uma que não deu certo, essa uma que vai ser pisoteada, que vai ser massacrada então pela oposição. Então, eu acho ainda muito precoce para a gente saber o perfil da campanha de 2024. Já está acontecendo alguns fatos isolados, inclusive até com nossos advogados já trabalhando aí full time. Isso é importante. Né? Nós temos uma equipe, né? O PL é muito organizado, o meu partido, né? Em relação aí a ataques, fake news. Daqui a pouco já começa a chegar as cartinhas de intimação aí. Isso é né? importante. Não adianta, a gente tem que agir dessa forma. Sim. Que algumas pessoas elas só acho que é terra de ninguém, né? acho que vou ali, falo o que eu quero, chego né? no meu computador, exponho a vida das pessoas de forma mentirosa. Então, mas acredito que Guaratinguetá politicamente sabe diferenciar, né, esses fatos isolados aí que acontecem. A pergunta que eu ia te fazer: e 2024 para a doutora Carol Maznac? Tem pretensões políticas? Vai ser candidata a vereadora ou não? Eu estou aberta a opções, mas eu não tenho nada fechado no momento ainda. Aí, duas boas secretárias aqui, ó. Eu tô querendo. A ideia é assim, a ideia é somar. Como eu falei assim, independente de vida política ou não, os meus projetos continuam, e eu achei no Regis uma pessoa que veste a camisa, que também tem os mesmos ideais de auxílio, como a Bianca, a gente se ajuda mutuamente, aqui a gente formou uma turma muito bacana. Muito bom. A ideia é trazer melhorias. Sim. Nos pontos em que a prefeitura sozinha não consegue trabalhar, ou que a esfera estadual não consegue trabalhar, porque faltam nichos, seja econômico, seja de profissional. Por exemplo, a oftalmopediatria, que é uma das minhas especialidades, a gente não tem na rede pública, e as mães que estão me ouvindo sabem a dificuldade que tem de passar com a criança no oftalmologista, e não é porque o oftalmo lá não quer atender, ele não tem material para isso, e às vezes ele não tem formação para isso. Oftalmopediatria, assim como a pediatria e a clínica, são, apesar de serem humanos, são estruturas diferentes, são necessidades diferentes. A criança está aprendendo a enxergar, ela não sabe. Tirem o mito da cabeça de que a criança enxerga bem, tá, gente? A criança não enxerga bem, ela nasceu enxergando cinza e tudo borrado, e ela vai ganhando a aptidão de enxergar conforme ela desenvolve. Esse desenvolvimento vai até o 6º ou 7º ano. Se nesse período aconteceu um grau muito alto, a criança teve uma cicatriz no fundo do olho por uma infecção, ela pode ter nascido com isso ou ter uma má formação, essa criança não vai desenvolver a visão adequadamente. Às vezes essa criança está na escola sendo taxada de preguiçoso, com transtorno de déficit de atenção, até com transtorno do espectro autista, e a criança simplesmente não enxerga, ou ela não ouve, ou ela não tem um atraso de desenvolvimento de fala. E essa criança não consegue ser avaliada adequadamente na rede pública, infelizmente. É problema da cidade de Guaratinguetá? Não, é um problema nacional. Não existe oftalmopediatra na rede pública, tá? E quando a gente fala de oftalmologia, a gente pensa em quantidade de visão. Eu enxergo aquela letra ou não enxergo aquela letra, né? Eu enxergo naquela distância ou não enxergo naquela distância. É muito maior do que isso. Existe uma coisa chamada processamento visual, é como você está enxergando. Então, aí entram para as desordens de aprendizado, né? Quando eu falei daquele projeto que a gente fazia com as crianças, exatamente pegar isso, as crianças de 5, 6 e 7 anos da rede pública, que não têm acesso à triagem, a gente avaliar essas crianças, ver quem está com baixo rendimento ou baixa visão, fazer a avaliação oftalmológica, prescrever o óculos se for necessário, e ver como essas crianças vão sair dali para frente. Eu tenho inúmeros casos de crianças no consultório que vêm com um transtorno do espectro autista interrogado, um transtorno de déficit de atenção interrogado, e hiperatividade, aquela criança não está enxergando. Quando você coloca o óculos, pum, vai. Mesma coisa fala, atraso de fala. Você colocou o óculos, pum, a criança desenvolve, começa a falar. Por quê? Todas as nossas funções, elas são aprendidas a partir de cópia. Eu olho para você, eu vejo como você fala e eu aprendo a movimentar a boca da mesma maneira e posição de língua. Eu ouço você falar, então eu sei que aquele posição de língua gera aquele som. Tudo eu estou vendo. Se eu não tenho uma boa visão, todos os meus outros sentidos, eles acabam não se desenvolvendo da mesma maneira. Então, esse projeto de atender essas crianças é outra cerejinha do bolo para mim. Gosto, assim,
estou apaixonada por essa parte de aprendizado, de ensino. Estou tendo bastante contato com o pessoal do Mais Sobre TEA, de várias instituições de apoio a essas crianças. A gente vê a importância da visão para elas e como é difícil examinar essas crianças, porque elas não têm o convívio social com elas, não deixam você se aproximar. Então você vai, como a gente vai comendo pelas beiradas, né? Já vai trabalhando aos pouquinhos, vai ganhando a confiança e vai conseguindo examinar, e é altamente possível, só precisa ter paciência e vontade. E esse projeto que vem, assim, com o apoio do Regis, acho que em janeiro a gente consegue fazer alguma coisa, né, Regis? Para dar o start nesse projeto e conseguir atender essas crianças, isso é muito importante. Então, esse é um projeto para 24, que já está em andamento. Outro projeto para 24 é o atendimento dos diabéticos, a gente fazer a triagem. Aí eu já estou começando a mexer os pauzinhos, né, para a gente fazer a avaliação do pé diabético, para fazer a teste de sensibilidade, avaliação de úlcera de pé e tudo mais, e a avaliação do fundo de olho. A gente, obviamente, não tem verba para fazer parte de tratamento, né? Porque tem custos. Eu entrei em contato com uma empresa farmacêutica para ver se eu consigo alguma doação de algumas medicações, para ver se a gente consegue ajudar de alguma maneira, né? Mas só da pessoa saber que ela tem um problema e ser encaminhada para o tratamento, isso tira a chance dela, mas reduz muito a chance dela perder a visão, ela ficar cega. Exatamente. Que é uma deficiência que se leva para o resto da vida e que prejudica a sociedade como um todo, porque uma pessoa que é produtiva e que pode estar trabalhando e sustentando sua família e gerando um bem-estar para a sociedade, se torna uma pessoa que deixa de ser produtiva, né? E a gente, infelizmente, não tem centros de reabilitação para ensinar essa pessoa a viver. E tem gente que não quer, ela se entrega. E aí a gente entra em outro ciclo de depressão e outras coisas. Então, você vê como é complexo essa parte de saúde, né? Como a gente trabalha com um monte de coisas, e às vezes é uma pequena coisinha que a gente muda lá embaixo, nas crianças. E a gente traz melhorias para o resto da vida. A nossa avaliação de educação foi péssima. Saiu esse tempo atrás, né? Nossa, foi assustador. Estou dizendo que isso é por conta da baixa divisão de maneira nenhuma. A gente tem um déficit de aprendizagem, a gente tem um déficit de ensino, infelizmente, né? Isso acontece no Brasil todo. A gente que está em São Paulo é muito menos do que o resto do Brasil, né? A gente em Guaratinguetá tem como geral, uma educação muito boa. Quando a gente compara com outros locais, outras cidades e outros estados no Brasil, São Paulo desponta. Só que quantas dessas crianças não foram bem porque elas não aprenderam, porque elas não estão enxergando bem, né? Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Esse é o primeiro passinho, é tentar começar aqui. E quem sabe se a gente consegue espalhar para os outros municípios e, né, para os outros estados e crescer isso, porque é importante. Saúde pública. Sem dúvida. Saúde pública de base. A senhora falou uma coisa, eu me lembrei de um vídeo que eu vi esses dias, de um pai que é gêmeo idêntico. Não sei se já viram esse vídeo. Que tem uma criancinha de colo. Então ele tá com o filho e tá o irmão dele gêmeo idêntico. Aí a criança olha pra ele, olha pro do lado, dá a mãozinha pro do lado. Né? Aí pega, aí ela fica olhando assim, daqui a pouco ela olha pro outro, dá a mãozinha pro outro, ela vai no um no outro. E porque assim, você imagina, o pai, a mãe, tudo bem, você tem um contato, até o cheiro a criança sabe que é a mãe. Sim. Agora o pai é um pouco diferente. E pode acontecer isso dela não conseguiu, mas quem é meu pai? Você sabe que é engraçado? Você tem gêmeos, são idênticos? São idênticos. Eu tenho uma amiga que a gente tinha 12, 13 anos, tinha o mesmo tamanho, cabelo Chanelzinho, igualzinho. Ela ganhou um irmãozinho pequenininho. E aí, a criança, é engraçado, a gente tem que se colocar na altura da criança, né? Como é que ela enxerga o mundo? Então, ela enxerga os nossos joelhos. Ela seguia pelas pernas, inicialmente pela cor da roupa. E aí, a gente foi no aniversário desse pequenininho, tava fazendo 2 aninhos. 2 aninhos, acho que tava fazendo, 2 aninhos. E aí eu tava lá, ele vinha e agarrava minha perna. Na hora que ele olhava pra cima, ele largava minha perna e saia correndo atrás da irmã. Porque ele olhava, a perna estava com shorts da mesma cor e ele achava que era ela. Então eles pegam marcos visuais, então, o formato do nariz, o jeito do cabelo, e ali ele vai. Na hora que ele chega perto, que ele olha e fala assim, acho que esse daqui não é meu pai, não. Ele olha e ele troca. E isso acontece. E aí, é um vídeo divertido, porque você vê que a criança, ela olha, ela tá com o pai, né? Daqui a pouco ela olha, mas peraí, aqui meu pai é aquele ali. Por que isso acontece? Lembra que eu falei que a criança está aprendendo a enxergar? Então o foco para ele ainda não é adequado. Então quando ele chega mais próximo, ele consegue ter um foco de qualidade. Quando ele está mais longe, ele vê o formato. O formato é parecido, é nesse aqui que eu vou. É muito divertido. Gente, vamos fazer mais um break. Tá chegando mensagem por aqui. A gente volta já com mais programa de sábado. 8h25, vamos acolher as mensagens aqui. O Elo Arantes, bom dia a todos. Último programa do ano. Desejo a todos um Feliz Natal em 2024. Seja repleto de felicidades, respeito, muita paz e vida. Que em 2024 tenhamos mais saúde, empregos e sucessos.
O Alessandro Cleiton, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Máxima, parabéns por entrevistarem essas ilustres e abençoadas pessoas, só feras mesmo. Valeu, meu caro. Alessandra Correia agora. Bom dia, que time de peso, Deus abençoe. Alessandra Correia, que 2024 seja de muitas bênçãos e realizações. Abraços ao Regis e a todos e a todas. O João Bosco mandou mais um áudio aqui, ó. Vamos ouvir? Fala, João Bosco. Oi, Xandu, sou eu de novo. Eu gostei que o Dr. Regis falou aí, que é política igual nuvem mesmo, né? Mas eu tenho uma outra pra ele aí. É igual folha de bananeira. Ela vai do lado que o vento bate. Mais ou menos por aí. Dr. Regis, um abraço. Folha de bananeira, boa. Essa eu não conhecia, não. Um abraço. Aí do lado que o vento bate. Feliz Natal pra você, meu amigo. O Guilherme Junqueira, bom dia a todos da bancada, meus cumprimentos ao vice-prefeito Regis, doutora Carol, a pastora Bianca. Parabenizo pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo na cidade. Bacana. Quem passou por aqui também é a Graça Domingos. Dr. Regis é um excelente profissional, sua atenção aos detalhes faz toda a diferença. Obrigado por fazer do município um lugar próspero e bom para se viver. A Graça Domingos. E a Maria do Carmo mandou um áudio aqui, vamos ouvir? Fala, Maria. Bom dia, ouvintes da Máxima, bom dia, Xandu, bom dia, convidados, técnica e dito. Um feliz e santo Natal para vocês todos. Amém. Muitas bênçãos e realizações ótimas e boas e só alegria em 2024. Tomara que coisas boas aconteçam. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, minha cara. Vou provocar os três aqui agora, porque eu quero uma questão que eu acho que é fundamental no futuro de qualquer cidade. A gente está falando aqui no intervalo da questão da prevenção, que eu acho que é a mentalidade. Guaratinguetá é uma instância turística. Portanto, a mentalidade da população precisa ter isso em mente. Então, se para um carro num lugar e pede uma informação, a gente imagina que a pessoa trate bem aquela pessoa, né? Porque ela está trazendo dividendos para a minha cidade. O Soliva já falou várias vezes, né? Abriu o comércio aos domingos, ainda não tem aí esse debate. Como é que vocês acham essa importância de a gente conseguir mudar a mentalidade? A cidade se apropriar... né? Cada cabeça de cada pessoa, eu tô numa cidade turística, o ônibus às vezes para na avenida, realmente incomoda naquele momento, mas, está trazendo gente que vai gastar aqui, que vai gerar emprego aqui, sabe? Como é que você vê isso, Regis? A questão da mentalidade, isso tem tudo a ver com prevenção em saúde, você sabe disso. Não adianta você ser um baita do médico se o seu paciente, ele não faz por ele mesmo, né? Ele não toma os cuidados, né? Ele não tem a consciência que ele precisa fazer. Eu acho que o mais difícil é mudar a mentalidade, né? Sem dúvida nenhuma. Eu quero aqui o exemplo da cidade de Aparecida. Aparecida que vive única e exclusivamente do turismo religioso, né? E eu vejo a forma com que os moradores de Aparecida, eles tratam o turista, é muito legal, né? Com muito respeito, com cordialidade, né? Porque que você falou, é o recurso que vem, esse dinheiro que vem do turista que alimenta o meu filho, que alimenta o meu comércio, que, enfim, leva o nome da minha cidade. E Guaratinguetá nós precisamos passar por essa educação também. Hoje, grande parte da cidade já entende, se você falou do ônibus, é o melhor exemplo. Na época que eu era vereador, né, a gente recebia muita reclamação de munícipes. Nossa, o ônibus parou ali por um instante. Eu falei, mas então, foi um instante, né? E esse ônibus está trazendo pessoas para conhecer Guaratinguetá, levar o nome da nossa cidade adiante. Então a gente precisa tratar bem. Mas é preciso ainda também o poder público fazer a parte que cabe a nós, né? Melhoramento de malha viária, estacionamentos, porque essa quantidade de ônibus, 100 ônibus no final de semana, é novidade para nós também, né? É uma novidade. Então a gente tem que trabalhar nisso, sim. Aproveitar aí a audiência da rádio para que os ouvintes, para que o munícipe, né, atenda bem, né, esse turista que está chegando, trazendo a sua família. De repente esse turista, hoje a gente tem um perfil da região. O turista que vem para cá é um turista que junta o dinheirinho durante todo o ano dele, faz a sua poupança e vem para a cidade Aparecida, Canção Nova, Guaratinguetá. Então
Então a gente precisa, né, respeitar. Imagina a pessoa, poxa, eu fui em Guaratinguetá e a pessoa me xingou. Essa imagem que ele vai levar da nossa cidade não é muito legal. Então, principalmente ali na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, né, no Santuário de Frei Galvão, que é um turismo religioso católico, né, que as pessoas possam realmente tratar bem, orientar, dar dica, faz isso, não faz aquilo, mas essa vocação nossa já está entrando no sangue de Guaratinguetá. A gente percebe que esse é o futuro. Eu sou muito amigo do seu Orlando Simão, dono da Simão e Simão. Ele está fazendo um investimento quase que bilionário na cidade de Aparecida. É o resort, né, que ele está fazendo lá 7 estrelas na cidade de Aparecida. E ele falou: Regis, eu estou fazendo esse empreendimento na cidade de Aparecida. Até a pastora Bianca conheceu ele, né? Porque eu quero fazer o turista não vir ficar 2, 3 dias. Eu quero fazer ele passar as férias aqui. Sim. E nós vamos precisar de Guaratinguetá. É um projeto, né, imenso. É um projeto imenso, maravilhoso. O senhor Orlando fez aquele condomínio na Canção Nova, né? E eu falei para ele, agora o terceiro é Guaratinguetá, né? Já começou lá na Canção Nova, Aparecida, e agora é Guaratinguetá. E eu vejo com muito bons olhos o investidor, esse que quer vir em Guaratinguetá investir projetos milionários, principalmente na área de entretenimento, né? A gente precisa uma cereja do bolo aqui em Guaratinguetá, que é algo que realmente, consolide a cidade com um grande potencial turístico. E isso passa pela educação, pela boa receptividade. Muito boa a sua pergunta. Eu digo mentalidade, eu só aproveitar a doutora aqui, porque eu me lembro quando foi aberta a primeira equipe do programa Saúde da Família aqui lá atrás, se eu não me engano era o Francisco Carlos, 2004 talvez. Um radialista famoso de Guará falou o seguinte: isso não vai dar certo, porque ninguém vai no médico se não está com doente. Ninguém vai no médico se não está doente, porque essa é a mentalidade da doença, né? E o programa Saúde da Família vem com prevenção, justamente para você não ficar doente, né? É muito melhor o médico te visitar enquanto você está saudável, para ele ajudar você a continuar saudável. Então, as UBS e tal, eu digo essa mentalidade, porque infelizmente a gente ainda tem essa mentalidade da doença. Eu só vou Então a pessoa, em vez de ir na UBS do bairro, ter esse contato, não, vai na UPA. Qualquer coisinha vai na UPA. Aí a UPA é óbvio que não dá para acolher todo mundo ao mesmo tempo, né? Quanto é importante essa mentalidade, né? Começar no poder público, mas espalhar pela população. É importantíssimo, né, Xandu? Assim, tanto para evitar problemas mais graves de saúde, que são às vezes irreversíveis, como a gente está falando de cegueira do diabetes, né? Se o paciente tivesse começado o atendimento dele, a avaliação dele, o controle do diabetes adequado mais cedo, ele evitaria esse problema. E assim, eu estou falando de cegueira porque é a parte que eu trabalho, oftalmologia, mas quando eu tenho lesão no olho, eu tenho lesão no rim, eu tenho alteração no pé. Então você imagina você sem enxergar direito, dependendo de uma diálise 3 vezes por semana e sem um pé, sem os 2 pés, sem uma perna. Então assim, se a gente não faz a prevenção adequadamente, você vai na sua casa. Se você não cuidou do seu telhado, vem a chuva, o que vai acontecer com a sua casa? Né? Então assim, a prevenção está em tudo na nossa vida. E quando a gente está falando com o Regis da parte de mudanças de percepção do turismo, a gente vê aquele momento, né? Poxa, o ônibus parou e me atrapalhou. O que aquilo está gerando de bem para ele? Às vezes as pessoas enxergam só o que atrapalha. E atrapalha, porque é um fluxo diferente, você tem que mudar o teu fluxo de trabalho, o teu fluxo de dia a dia, mas o que aquilo está trazendo de melhora para mim? A gente só foca, a gente foca no problema, a gente não foca na solução. Me traz problemas, me traz solução. E a solução para os nossos problemas é a gente perceber o que aquilo está trazendo de bom para a gente. Então, saúde é isso. Prevenção é sempre melhor. Você consegue deixar uma UPA menos onerada, então tem um custo menor, um atendimento melhor. Quando você tem uma urgência, uma emergência que você realmente precisa daquele atendimento, você tem. Porque é difícil chegar lá e tem 400 pessoas com quadro de respiratório, gripal, sinusite, unha encravada, que podia ter sido feito isso na UPA e você, né, ter tido um acompanhamento durante a semana no teu posto de saúde, e de repente você chega na UPA e tem alguém que está infartando, que precisa e que o médico está lá com alguém que tem gripe. Não estou dizendo que quem tem gripe não tem que ir no pronto-socorro, tá, gente? Tem gente que tem pneumonia por conta de resfriado, as coisas podem se complicar. Mas as coisas que podem ser resolvidas de outra maneira, esse é o ideal, mas a gente precisa da tal da consciência, e isso leva tempo. Nada se muda de um dia para o outro. É o trabalho de formiguinha que é o que a gente está tentando fazer.
E aí, no intervalo, eu tive uma resposta aqui do Regis maravilhosa, que ele falou que esse projeto de avaliação das crianças de prevenção, que ele veste a camisa e que a gente vai fazer, que essa é a ideia do possível mandato dele para frente, né? Exatamente trabalhar com a prevenção para todas as áreas. Prevenção de acidente, prevenção de doenças, prevenção de tudo. Isso é maravilhoso. Isso coloca a gente aí na vanguarda de tudo, né? No país. Porque ninguém olha para a prevenção. Porque não aparece, né? Aparece quando eu faço um centro oncológico para tratar de câncer de pessoas terminais. Eu não quero que o paciente precise disso. Eu quero que ele fique muito bem antes disso, que ele perceba a doença antes, que ele trate antes e que ele não precise disso. Essa que é a ideia. É isso que a gente quer trabalhar, né? Uma coisa curiosa, porque quando eu estava na faculdade, no 94, 93 por aí, a gente abrigou lá na comunicação uma semana da odontologia uma vez. E tinha um dia que tinha um dentista alemão que ia dar uma palestra junto com um brasileiro. E o alemão falou assim: olha, vocês dentistas brasileiros estão entre os melhores do mundo, porque lá na Alemanha tem coisa de canal que a gente não sabe fazer isso, porque a gente não tem, porque eles previnem desde criança. Sim. Então olha que absurdo, cara, a gente é bom no negócio porque a gente pega coisa estragada a tal ponto. E eles previnem desde que nasce, já começa a prevenção da dentição da criança. Eu falo, a gente simplesmente não tem aqueles canais absurdos que vocês têm aqui. Só um comentário interessante aqui. No Rio de Janeiro, tem uma especialidade de residência médica que chama medicina de guerra. Olha só. Porque lá no Rio, você trata baleado de AR-15, pontos 40, pontos 50. A Carol conhece de tiro aí. Ela tem como chama, Carol? Um stand de tiro lá em Cruzeiro. Não sei se você sabia. A Carol é proprietária. Olha! E a prevenção, existem 3 tipos de prevenção: a primária, a secundária e a terciária. Quando a gente chegou na terciária, a gente já está num prejuízo tremendo. Por exemplo, saneamento básico, né? Quando a gente consegue tratar o esgoto, a gente evita várias doenças corriqueiras. E a SAEG vai dar um passo muito importante agora, né? Saudar o Miguel. Nós vamos chegar a 50% do esgoto tratado na cidade de Guaratinguetá. Desde aquela entrada daquela empresa, CAB, nós tínhamos um percentual X que nunca avançou, 29%. Agora Guaratinguetá vai chegar aos 50% do esgoto tratado. E a minha esposa, Danúbia, está mandando um abraço para Carol, para Bianca, para o Xandu. Ela está nos acompanhando com a criançada lá em casa. Maravilha. Abraço. Beijos. Eu quero perguntar, aproveitando uma miscelânea dessas coisas todas que a gente está falando. Eu vi esses dias. Eu vi esses dias um cara andando de bicicleta, olhando o celular. E obviamente você está andando de bicicleta olhando o celular, você não está olhando para a rua. Então ele começou a invadir a faixa do carro. E atrás dele tinha uma baita de uma caminhonete grandona. E você viu que o cara começou a ficar bravo com o ciclista invadindo. Aí o ciclista ficou bravo com a caminhonete. Eu falei, gente do céu. No final das contas, o que está acontecendo é assim: a gente não está mais prestando atenção no todo. Acho que a prevenção nada mais é do que isso. A gente prestar atenção no todo. Eu andei muito em ônibus lá em São José quando eu trabalhava, e eu andava um período curto de uma linha, né? Eu andava no período do trabalho até a rodoviária. Então, quando eu entrava, eu já ia perto da porta da saída. Só que quando você fica na porta da saída, você começa a atrapalhar quem vai sair. Então, o que você tem que fazer? Prestar atenção no todo, no movimento. Se você vê que tem alguém vindo em direção à porta, você já vai deslocando o seu... Não, o cara mete um fone de ouvido, fica ali e dane-se. Né? É o respeito, né? Não se tem mais respeito essa ao questão espaço do ali. todo, né? Eu acho que mudar a mentalidade, a pessoa começar a enxergar o todo, nada mais é do que isso. Com certeza. E eu sempre falo, isso é uma coisa que eu falo desde quando eu resolvi me mudar para Guaratinguetá. Nós somos privilegiados, Regis, de morar nessa cidade. Sim. Demais. Eu acredito que, vendo como um todo, né, eu tive a oportunidade que Deus me deu de ir para outros lugares. Certamente aqui tem muito o que fazer, como todo e qualquer lugar, né? Mas por que eu escolhi? Porque eu acredito em Guaratinguetá, eu acredito que é uma cidade que tem muito potencial para crescer, não só no aspecto turístico, não é? E saúde, mas eu acredito que temos muito a fazer aqui. E se a gente conseguir olhar com um olhar mais carinhoso, né? Voltando aqui ao aspecto que o Regis comentou, poxa,
A cidade está em constante crescimento, não é? Quantas obras já foram feitas? Canteiro de obras, né? Quanta coisa já foi feita. A cidade é uma cidade antiga, a gente precisa entender isso. As ruas são diminutas, não é? Aqui passavam carruagens, não tem uma estrutura para ônibus. Quando foi que nós pensávamos que uma cidade, né, de mais de 400 anos ia ter ônibus passando, né? Então as ruas, as vielas foram criadas de acordo, foram estruturadas, foram construídas de acordo com sua época, né? E isso tem sido, cada gestão tem aumentado isso, só que a gente tem essa tendência, não é, a olhar só para o que não é feito, não é, Regis? E o culpado, quem que é o culpado? É sempre o gestor. Isso acontece em todos os âmbitos, não é? Inclusive no meu, que é o âmbito religioso, né? Eu sou líder há 26 anos, então assim, aconteceu um problema na igreja, a culpa é de quem? Da pastora, né? Fulano tá doente, a culpa é da pastora. E por mais que a gente faça, e a nossa vida seja, a minha vida, né? A minha vida é para servir o próximo. Eu faço isso desde os meus 15 anos de idade. É servir, é ajudar, é contribuir, não é? Não esperando nada em troca. Mas, de repente, uma visita que a gente esqueceu de fazer, né? Um exemplo muito pequeno diante da grandeza do que é uma gestão de prefeito e vice-prefeito, mas isso também acontece conosco, né? A pastora não presta, o pastor não presta, e aí você começa a levar questões que são... Você leva como um todo, né? Como se todo mundo coubesse naquela bolsa, não é? Então, como temos políticos corruptos, temos médicos corruptos, temos pastores corruptos, temos padres corruptos, temos jornalistas corruptos, mas a gente tem que entender que a gente não pode colocar todo mundo na mesma bolsa e aprender a ouvir os dois lados. Eu acho que é disso que se trata o verdadeiro cristianismo, não é? O cristianismo é você receber uma informação, ok, eu recebi uma informação, o que eu vou fazer com aquela informação? Eu vou propagar? Eu vou aumentar? Eu vou incendiar? Ou eu vou ouvir também o outro lado para que eu tenha um equilíbrio e eu mesma tire as minhas próprias conclusões? Eu levo isso, Xandu, para minha vida, eu recebi péssimas referências, né? De pessoas que são opositores, muitas vezes, de alguns políticos, não é? Mas quando você vai conhecer, o Regis está aqui. O Regis é uma pessoa incrível, é uma pessoa que eu, minha família, meu marido e meu filho, que tem convivência com os filhos dele, tem aprendido a amar, né? Porque é uma pessoa idônea, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que realmente quer algo melhor para a cidade. Então eu acho que a gente tem que sim, você falando sobre o todo, a gente tem que aprender a olhar o todo, não é? E ver o que aquilo ali traz de bom para a cidade, principalmente no aspecto turístico, só para concluir, como eu disse anteriormente, eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares e nem tudo são flores. Nem tudo são flores, né? Eu fui comissária de bordo, então as pessoas brasileiras, de forma geral, tudo lá fora é melhor, né? Não, porque nos Estados Unidos, porque na França é maravilhoso. Calma, menos, né? Porque eu tive a oportunidade de ficar, de morar, de conhecer, não é? Então, toda a sua cidade, todo o país tem os seus prós e os seus contras, que devem ser trabalhados. Eu acredito numa cidade, né? Numa população que consegue enxergar o que foi feito de bom, a gente pode sim prosperar, a gente pode sim somar, a gente pode multiplicar. É nisso que eu acredito fielmente. Bacana, vamos fazer o último break do programa, 8h44 já. A hora passa, né? Num piscar de olhos, e voltamos já com mais programa de sábado. Voltamos 8h48, reta final do nosso programa. Tem mais mensagem, mas a doutora Carol queria comentar sobre saneamento básico. Saneamento básico. O que tem a ver isso com os olhos, com a saúde? Tem prevenção de saúde, com verminoses, né? Que a gente pode inclusive afetar os olhos. A gente teve perda de visão por conta de vermes dentro dos olhos. Isso acontece, é raro, graças a Deus, né? Com uma coisa aflitiva a gente pensar, mas contaminação por fezes contaminadas, uma área de esgoto maltratado ou não tratado pode gerar doenças graves.
Mas o meu gancho não era por conta disso não, Xandu, porque o Brasil tem 45% só de esgoto tratado, e é muito pouco. A gente teve o projeto de fazer saneamento, começou no governo anterior, né, e foi infelizmente parado nesse atual. Não estou dizendo bem ou mal, mas é uma coisa que as pessoas os governos não costumam investir, federal, exatamente, o governo não costuma investir porque está embaixo da terra, né? Ninguém não dá volta à história do centro oncológico, né? Aquilo é grande, é bonito, mas se a gente pode evitar, o melhor. Mas, gente, Guará está com 50%, a gente está acima da média nacional. É pouco, tem que aumentar muito ainda. Mas você vê como a nossa cidade está sendo bem gerida, com obras que não aparecem. Né? Então, assim, quando a gente vai criticar, e a gente tem um monte de crítica, não acho que é só flores aqui, não. Tem críticas pro Regis também, pro Soliva. E tá tudo né? bem, E tá tudo Carol? bem. Porque assim a ideia, cresce, exatamente, esse jeito a gente cresce, porque a gente soma ideias. Como eu falei no começo, quando a gente tem duas posições de visão diferentes, a gente consegue somá-las e dizer, não, desse jeito é melhor. Essa que é a função da política, não é isso? Eu entendo como isso, somar ideias e a gente progredir em melhorias para quem faz o voto, para quem coloca o político lá em cima. Né? E eu vejo o Regis, o Soliva abertos a críticas e a sugestões e a novos posicionamentos, tanto que ele entendeu a importância desse tratamento primário, e essa é uma pauta para ele importante para o próximo governo, que seja, e amém, né? E a gente está junto. Eu e a pastora aqui, nós estamos somando para tudo que independente, como a gente falou, da vida política. A gente está aqui para ajudar na prevenção. E muito obrigada por esse saneamento básico, Regis, Soliva, porque assim, 50% é uma meta acima da meta nacional. E vamos crescer isso daí, porque a saúde de Guaratinguetá, o bem-estar das crianças, isso a gente agradece muito, porque são menos doenças ao longo do tempo. Né? Sim, o segredo do esgoto são as ETs, né? São as estações de tratamento. O custo dela é muito alto. Muito alto. Porque você precisa direcionar. E no passado, Xandu, quando se aprovava pelo planejamento, Secretaria de Planejamento, um loteamento, por exemplo, não se levava em consideração o esgoto e água. Olha o absurdo. Isso aí num passado bem distante. Né? Hoje, até para uma aprovação de projetos, né, Grapoab, CETESB, o esgoto tem que estar perfeito, justamente por isso. Né? Então, é uma bandeira, né? Chegar a 100% é a obrigação de todos os municípios. Sim. Isso vai dar uma descontaminada boa no nosso querido Paraíba. Com certeza. Ele vai agradecer. Deixa eu colher as mensagens que estão chegando aqui rapidinho. O Thiago Domingos, lá da UESG, um grande abraço ao amigo Regis e dizer a ele que estaremos mais juntos ainda em janeiro com a condução do nosso Carnaval 2024. Abraço também à pastora Bianca e demais convidados. Abraço, Thiago. Thiago da UESG faz um trabalho maravilhoso aí frente à cultura de Guaratinguetá. A Vanderleia de Paula, bom dia, Xandão, bom dia, Regis. Olha, Guaratinguetá ainda precisa aprender muito e trabalhar muito para ser uma cidade turística e receptiva. Guaratinguetá ainda não está preparado para isso, que a gente está falando, é a mentalidade. Mas vai aos pouquinhos, as coisas vão mudando, né? É questão da mentalidade, né? A Mara Lúcia, bom dia a todos da Máxima, manda um abraço pro Dr. Regis, um grande amigo, que Deus continue abençoando. Ou abençoando. E todos vocês, um feliz Santo Natal a todos vocês, feliz 2024. Aqui é a Mara da colônia do Piagui, amo essa rádio, sou fã de vocês. Mara. Valeu, minha feliz cara. Natal, amiga. Quem passou por aqui, tá mandando uma mensagem longa até, a Kelly Oliveira, do PL Mulher também, Kelly Oliveira. Bom dia, Regis e Carol. Bianca, gostaria de saber do Regis como prefeito o que pretende fazer para a educação, pois toda e qualquer profissão passa por ela. Estudo pedagogia, faço estágio em uma escola, tenho filhos na escola pública, educação infantil, ensino médio e faculdade, e vejo o tamanho da necessidade em olhar em capacitar nossas crianças. Desde a educação infantil, quais as expectativas? Um abraço, Xandu, Bianca, Regis, futuro prefeito, e Carol, um excelente final de semana. Educação, beijão, já Kelly. que ela tocou Obrigada. no assunto. Beijo, Kelly, obrigada. Kelly é uma grande liderança do bairro São Manuel, nós estamos com uma ação social muito legal lá, um abraço pro Piteco. E fora do ar aqui eu estava falando de um grande modelo que precisa ser, até falar copiado, é o de Sobral, né? Hoje nós temos um IDEB muito acima da média da educação do Ceará. Isso porque, Kelly, eles investem muito no ensino fundamental, né? Então, eu estou estudando bastante, né, a educação do Ceará, porque nós precisamos copiar, o que é bom.
né? É isso aí. E eles são fantásticos, mas o que eu aprendi nesse momento de estudo, né, da educação do Ceará é fomentar a educação fundamental. É a base, como a Carol falou, né? Essa formação da criança na acuidade visual, na questão visual, no ensino intelectual também. Se a gente erra na base, a gente vai errar todo o contexto posterior a isso. Então, o tempo já está acabando, temos 5 minutos. Ainda dá um tempinho. Né? É o alicerce da casa. Se não construiu direito, a casa cai. Bons projetos, né? Acredito muito no envolvimento dos pais, na educação dos filhos. Sim. O pai deixa a criança na escola, educa aí, diretora, professora, município. Então, Sobral saiu na frente, né? Ele conseguiu unir tudo isso em prol da criança. E nós pretendemos sim fazer esse trabalho no futuro breve aqui em Guaratinguetá. E Sobral é incrível, porque desde os anos 90 que eu acompanho saúde e atenção primária, eles também são referência em programa de saúde da família. Educação. Se você trabalhou em educação, você ganha em todos os quesitos, né? O Luiz Odorico, que foi secretário de saúde de Sobral depois do estado. Esse aí conhece, ó. Ele falou, nós vamos chegar em Sobral, isso lá na década de 90. Nós vamos chegar a Sobral na seguinte condição: só vai pagar médico na minha cidade quem quiser. Porque a gente vai ter o programa de saúde da família para todos. Porque ele falava, é um erro estratégico das cidades e da mentalidade, por isso que eu bato tanto na mentalidade, achar que o programa de saúde da família é pro pobre. Não é um programa pro pobre. É óbvio que numa cidade grande você vai começar nos bairros com uma maior vulnerabilidade. Você não vai botar, você vai botar uma equipe num bairro que as pessoas têm condição, não, você vai começar, mas o conceito do programa não é pro pobre, é para todo mundo. Eu sou fãzaço dele, eu acho que ele tá na universidade. Mas assim, vamos fazer uma rodada final, 5 minutinhos de programa, vou começar com a doutora. Só tivesse uma varinha de condão assim, uma coisa para Guará, que a senhora acha que Guará precisa ter, uma coisa melhorar, ou mudar, ou trazer uma novidade, o que seria? Essa pergunta é capciosa, né? Muita coisa que a gente... seria? Coisa que a senhora acha que é fundamental. Eu acho que é exatamente a prevenção. Eu também, eu sou em todos os aspectos, é prevenção. E a gente melhorar as nossas bases, sabe? É perceber o que a gente ganha agindo antes do problema aparecer. Exato. É perceber que a gente ganha muito mais com o turismo do que a gente perde, né? Do que aquele ônibus atrapalha. É perceber que a gente cuidar das nossas doenças antes delas aparecerem, uma alimentação adequada, um esporte, que a gente tem um incentivo grande na cidade, a parte de esporte com as crianças e com os nossos idosos também, né? Que são fantásticos daqui. A gente tem uma mobilidade maior. A nossa independência, quando nós somos idosos, não vem só da nossa cabeça boa, vem da nossa força muscular. Se a gente não tem força para levantar do vaso sanitário, você depende de alguém o tempo todo. Então, é a prevenção. A prevenção é a base do negócio. Esse é a minha varinha de condão. Prevenção. Eu também seria a minha. Pô, minha varinha de condão é se colocar no lugar do outro. Eu acho isso fundamental, porque se nós nos colocamos no lugar do outro, existem menos julgamentos, existem menos retaliações, existem menos apontados de dedo, não é? Apontamentos de dedo. Então eu acredito que é se colocar no lugar do outro, com um olhar mais humano, com um olhar mais passivo, não é? E assim a gente vai construir uma cidade mais igualitária, mais humana e com certeza com mais recursos, não é, para que a gente possa ser um expoente aí, por que não, no nosso país. Regis, é óbvio que não vai dar tempo de você falar um programa, mas assim, qual será ou seria, eventualmente, se for eleito prefeito, a marca do governo Regis? Vamos lá, a minha varinha Harry Potter. Qual seria aquela marca, o espírito? Eu tava percebendo as duas falando aqui, né? Você viu o olhar da mulher como é diferente? Realmente é diferente, né? O posicionamento das duas aqui, eu já entro mais na parte técnica do negócio, a parte mais bruta, né? E é verdade. Mas isso é muito bom também. Sim, a gente precisa. É o equilíbrio, né? Equilíbrio. Sou eu e a minha esposa. Disso. A minha esposa é a calma e eu sou o bruto ali do negócio, né? Em casa também é assim, sabe, né? Mas, Xandu, eu vejo como entretenimento. Eu acredito no potencial de Guaratinguetá no ramo do entretenimento, e um grande exemplo a seguir é a cidade de Olímpia. Né? Olímpia hoje gira em torno de entretenimento. Então eu vejo o futuro de Guaratinguetá, né?
uma cidade que vai explodir. Hoje, em custo-benefício, é a melhor cidade do Brasil para se viver. Brasil com mais de 5 mil municípios, nós temos essa honraria, né? Então eu vejo também o futuro, essa área de entretenimento, seja aí parque aquático, enfim, algo nesse sentido. Eu acho que é a cereja do bolo da nossa cidade. Olha que coisa boa, se unir os três, né? Eu me lembro, na faculdade de 1991, a gente teve uma palestra do diretor de marketing da Souza Cruz, que naquela época, vocês se lembram, ainda tinha propaganda de cigarro. Era bonito fumar, né? Ainda tinha propaganda, e o cara falou, as áreas do futuro são entretenimento, turismo e serviço. É isso aí. Ele falou em 91, nunca mais esqueci. Tanto que eu quero tem uma memória também de elefante, né? Você fala cada coisa. Qual que é o segredo? Mas essa coisa de prevenção, uma vez eu trabalho no jornal O Vale, o antigo Vale Paraibano, e o doutor Danilo Stanzani, você conheceu o Danilo Stanzani? Foi secretário de saúde, é diretor clínico da Santa Casa de São José. Tinha uma mulher que ligava todo dia no jornal reclamando da prefeitura. A prefeitura tá matando meu marido tá internado, ele vai morrer, ninguém faz nada por ele. E ela, inclusive um amigo meu, o fotógrafo, ganhou um prêmio, porque ela tentou invadir o hospital municipal. Você contar essa história. Ela tentou invadir o hospital municipal, quebrou, aí a polícia agarrou ele, tirou uma foto, ganhou um prêmio. Aí passou um tempo, eu conversando com o Danilo, falei assim, Danilo, o que aquela mulher queria, né? Falou assim, olha, o marido dela chegou no hospital municipal, diabético, pressão alta, ele tinha 60 e poucos anos. Tudo estrupiado. Ele falou, ele tava com o pé na cova. E pior, alguém na casa dela colocou um tapetinho, ele escorregou, quebrou a perna. O homem tava. O que você acha que a gente vai fazer por ele? Aí ele fez a grande pergunta que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: esse ímpeto dela em cobrar da administração pública para salvar o marido, ela teve não deixar ele comer porcaria, não deixar ele não sei o que. Isso chama transferência de responsabilidade. Esse é o que eu falo, mentalidade. Essa mentalidade, sabe? A pessoa, porque eu acho que a gente tem um certo paternalismo com o poder público, tem que cobrar, tem que fazer, óbvio, mas sabe esse negócio? E a nossa parte, né? A gente achar que o nosso problema vem de lá, né? O que eu falei, eu cansei de reclamar, não quero reclamar mais, eu quero fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar do que eu tô incomodada? O que eu posso somar com isso? E essa pergunta que todo mundo tem que fazer todo dia quando sai da cama. O que eu posso fazer diferente hoje para melhorar a minha vida, a vida de quem tá comigo? Em casa, né, Carol? Exatamente, são os valores, né? Esse negócio de responsabilidade, de transferir a responsabilidade ao outro. Isso é uma coisa que eu bato muito nos meus meninos. Não bato fisicamente, tá? A gente vai bater de conversar, de explicar, olha, a gente tem que assumir os nossos erros. Nós erramos, todos nós erramos. Eu erro, às vezes eu dou bronca em vocês mais do que eu precisava. E eu venho e falo, olha, eu acho que eu exagerei nisso. E é tão bonito, né, Carol, você reconhecer, né? Porque o seu filho aprende com você. Exatamente, olha, eu fui um pouu severa, que não precisava ser desse jeito, mas entende que isso não foi adequado, que isso daqui te traz outros problemas. Então, é exatamente isso. Quando a gente assume o nosso erro, a gente percebe o que está acontecendo e a gente consegue mudar. Quando a gente terceiriza a nossa responsabilidade, nós não mudamos nada. E nós continuamos cometendo os mesmos erros. Gente, eu queria agradecer vocês três, chegamos ao final do programa. Bom Natal, bom Ano Novo, bom 2024 para vocês, para todo mundo que nos acompanha ao vivo e depois. Vamos fazer uma rodadinha, uma mensagem para 2004, doutora. Deixe para os nossos ouvintes internautas aí. Olha, que 2024 seja um ano de colheita, né? De transformação, que a gente consiga mudar o nosso pensamento em olhar o lado ruim das coisas e começar a enxergar o lado bom, né? Temos todos os defeitos, todos somos cheios de defeitos. Mas nós temos coisas muito boas que superam isso. Senão a humanidade não estava do jeito que está, né? Nós não teríamos prosperado. E nós prosperamos porque nos ajudamos. Nós crescemos como comunidade, como pessoas que são aliadas. Vamos pensar nisso, vamos diminuir essa carga de apontar dedos e dizer o que é ruim e ajudar as pessoas com o que é ruim e apontar os benefícios, as coisas boas que aquela pessoa fez, ou aquelas características boas que trazem coisas boas para os outros. Vamos somar, não vamos diminuir, não. Quando a gente soma, a gente ganha como humanidade, como sociedade. Obrigado pela participação. Pastora Bianca Agostini, sua mensagem. A mensagem
é também positiva. Acredito na colheita. Continuo acreditando que será um ano de colheita, né? Já que plantamos, quando há bom plantio, há boa colheita, não é? E desejar o melhor para essa cidade, felizes festas, um feliz final de ano, que as famílias, que os pais, que as mães venham aproveitar a oportunidade de estarem unidos em comunhão, não é? Não esquecendo que a família é a base fundamental, né? Por isso que o meu pilar, o pilar da minha vida é Deus, decência, né? E família. Então, assim, família é tudo. Eu acredito fielmente que a partir da família você consegue construir uma sociedade mais humana. E eu gostaria de também deixar um convite aqui brevemente. Nós vamos ter a nossa festa. Hoje queria estender o convite à doutora Carol, estaremos lá, ao nosso vice-prefeito Regis. Vamos ter a festa da nossa igreja, que é anual, todos os anos nós fazemos. Nós esse ano estamos fazendo novamente na Associação de Moradores ali do Jardim do Vale. É uma festa grande que abrange família, criança, mais de 500 crianças ano passado. Distribuímos ano passado mais de 500 brinquedos. Esse ano não vai ser diferente, já arrecadamos 600 brinquedos, se eu não me engano. E enfim, uma festa alegre, onde colocamos ali brinquedos para as crianças, porque muitas são as crianças que não têm oportunidade, né? Então todo ano fazemos com muito carinho, com muito amor, e estão todos convidados. E tem aqui os meus livros. Então, onde, né, as pessoas encontram o seu livro? Não sei, tá aí. Tá ali, ali, ali os dois livros. As trevas, superabundou a luz. Nós enviamos a domicílio, né? Também para todo o Brasil, estamos enviando, inclusive a procura está grande, graças a Deus. Pelo Instagram seu? Pelo meu Instagram, exatamente. Como é que pelo é seu Instagram? Ou pelo Facebook da igreja também. Meu Instagram é @Raquel Biba Agostini. Às vezes eu esqueço. E a igreja é a Igreja Cristã Vinde a Mim no Facebook. Ali também ela pode deixar uma mensaginha. A gente envia para todo o Brasil. A procura, graças a Deus, está grande. Estamos enviando. Esse aqui é minha autobiografia, onde abundou as trevas, superabundou a luz. Uma vida de superação, né? E, como eu disse anteriormente, finalmente de perdão. E aqui, Aprendendo a Amar em 5 minutos. 5 minutos? A proposta é justamente esse corre-corre que a gente estava mencionando, né? A vida tá tão corrida, mas a gente tem que achar tempo para o que é primordial. Então, 5 minutos diários, né? Cada dia aqui, a proposta é... Um dia você lê 5 minutos e o que você aprendeu no dia de hoje, o que você pretende mudar. E assim você vai aprendendo a amar diariamente. Nesses 5 minutos você vai somando ao longo da sua vida. Você aprende a amar o seu próximo, seu marido, seus filhos e principalmente amar você mesmo. Porque quando você ama você mesmo primeiro, isso não é egoísmo, é mandamento de Deus. Amar o próximo como eu amo a mim. Se eu não souber me amar, ele não vai me valorizar, ela não vai me valorizar, os meus filhos não vão me valorizar. Então, aprender a amar a mim mesmo para que eu possa, então, expandir esse amor para o próximo. É a questão da máscara de oxigênio no avião, né? Exatamente. A gente sempre põe você para cuidar do outro. Exatamente. Meu caro, ficou com você fazer o grande finale. Uma mensagem do Regis para Guaratinguetá em 2024. Bom, primeiro quero mandar um abração os queridos filhos da doutora Carol, o Arthur e o Noah. São crianças lindas, maravilhosas, fazendo aniversário hoje. Deus abençoe vocês dois, viu? Amém. Bom, a minha mensagem, Xandu, ela só vai se resumir a uma palavra: paz. Desejo paz para todo mundo, que quando você tem paz, você tem tudo, né? Que Deus abençoe o ano de 2024, o Natal, que a gente celebre o Natal Jesus Cristo, que a gente não coloque o materialismo, os objetos na frente daquele que é a figura principal, né? O nascimento de Jesus. Para minha esposa Danúbia, os meus filhos, para meus pais, a minha família e todos os queridos moradores de Guaratinguetá, a região que nos acompanhem, eu só desejo muita paz no seu coração. E para vocês aqui da rádio, viu? Vocês aqui, a técnica, você, Xandu, a Carol, o Felipe, de todos, sim, o Carol, Daniel aqui. São pessoas maravilhosas que a gente já leva no nosso coração, né? Pessoas que têm nosso respeito, e nós desejamos para vocês também, Xandu, muita paz, que é o que a gente precisa pro próximo ano e pra vida toda. Valeu, meu cara. A minha mensagem também é curtinha, são só 2 palavras. Vai, Corinthians. Não aguento mais sofrer. E meu marido vai gostar dessa parte, hein? Ele já gostou, hein? Com certeza. Vai, Corinthians. Meu marido 2024 eu ando do Corinthians. Parte. Vai, Corinthians. Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Voltamos em 2024, 6 de janeiro, programa de sábado. Valeu.
A informação sempre presente. Em 89,9 FM. Jornal da Manhã.